Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas a este episódio onde eu decidi engordar alguns quilos e depois reverter o processo e ficar numa boa forma. Eu decidi fazer isso não só para dar o exemplo, mas principalmente para que as pessoas que acham que o problema da obesidade é uma questão genética ficarem a pensar e, quem sabe, ganharem inspiração para fazerem coisas diferentes. Para além disso, eu acho que é divertido. É sempre bom nós vermos um processo de transformação. É uma coisa que, quando nós ligamos a internet e vemos no YouTube, acaba por prender a nossa atenção. O ser humano está desenhado para evoluir. Então, quando nós vemos alguém a sair do ponto A para o ponto B, ficamos um pouco inspirados com aquilo que ela está a fazer e capta-nos, nesse caso, também a nossa atenção e a nossa vontade de perceber como é que foi o processo. No entanto, muitas dessas transformações são feitas por pessoas que são leigas, não são profissionais na área. Então eu queria-vos guiar neste processo de uma forma completamente diferente. Queria-vos guiar não só como alguém que engordou e depois volta a emagrecer, mas mais do que isso, um profissional treinado que sou nesta área, com muitos anos dedicados à nutrição, além obviamente das licenciaturas e depois das pós-graduações. É muito mais fácil para mim conseguir explicar o processo ao longo do tempo, até porque já ouvi, felizmente, milhares de vezes com clientes meus que fizeram esse tipo de caminho, esse tipo de trabalho e chegaram a uma boa forma física e aos seus objetivos principais. Então convido-te a assistir este episódio. Ele vai falar essencialmente do método que eu utilizei para engordar, o que é que tu podes fazer para ficar mais gordo, que tipo de refeições podes incorporar e mesmo mantendo a atividade física no ginásio, como é que isso é praticamente irrelevante se fizeres uma má alimentação. Então foi exatamente isso que eu fiz. Mantive a minha atividade física no ginásio, mantive os meus treinos de jiu-jitsu e a musculação, pura e simplesmente comecei a comer muito pior. E tu vais ver quais é que foram os resultados então dessa alimentação. Muitas pessoas interagiam comigo, principalmente por causa do podcast, que tem muita audiência, felizmente, e diziam que, apesar de eu falar de uma forma bastante assertiva, às vezes era muito direto e bruto, e dizia isso, obviamente, porque tinha facilidade em emagrecer. Então, dentro destes episódios, vocês vão ver que não tem nada a ver com facilidade, tem a ver com um método estruturado que eu utilizo para mim e para os meus clientes, que eu passo para os meus clientes, principalmente sobre a forma de curso. Eu faço principalmente mentorias, trabalho muito pouco com consultas, gosto de trabalhar com pessoas que aprendem um método, que aprendem um sistema 100% eficaz e que, se conseguirem mantê-lo durante o tempo suficiente, conseguem sempre atingir os seus objetivos. Então, vamos começar o episódio e espero que gostes. A melhor forma para resolvermos problemas é conseguirmos identificar com clareza qual é que é a sua origem e qual é que é a sua principal causa. Quando falamos sobre obesidade e excesso de peso, se analisarmos alguns estudos, conseguimos ver o óbvio. Os números têm-se agravado, as coisas têm piorado ao longo dos últimos anos. Se este é um problema que tem décadas, nós não podemos culpar a nossa genética por isto. Tem que ser algo comportamental, alguma coisa que nós fazemos. É relativamente comum também ouvirmos falar que o nosso metabolismo vai baixando muito com a idade, o que faz com que seja inevitável engordar. Mas um estudo recente mostra-nos que o nosso metabolismo não baixa assim tanto ao longo dos anos. Mas não precisaríamos também de grandes estudos para chegarmos a esta conclusão. Se olharmos para os habitantes em Portugal, por exemplo, na década de 40, as pessoas, mesmo com mais idade, não tinham os problemas de peso que têm hoje. Então, se não é da idade e não é da genética, como eu disse há pouco, terá que ser do nosso comportamento. Agora, quais é que são realmente os comportamentos que influenciam a nossa subida de peso? Será um consumo excessivo de açúcar, um consumo excessivo de hidratos de carbono? Será do excesso de stress em que vivemos, da falta de horas de sono? Será do déficit de nutrientes que temos também na nossa alimentação? Será o principal responsável de tudo isto o sedentarismo? E a resposta certa, embora todas estas coisas que eu acabei de dizer tenham a sua influência, é um pouco diferente. Quando começamos a subir uma escada, convém começarmos pelos primeiros degraus. E neste caso, a metáfora acho que encaixa como uma luva. Nós engordamos porque comemos mais do que aquilo que gastamos. Se nós não entendermos este binómio, tudo o resto será condenado ao fracasso. Essa é a razão pela qual tantas pessoas fazem aqueles pequenos almoços saudáveis com panquecas de aveia, com abacate, com fruta, com ovos e no final das contas, quando olham para a balança, o ponteiro não mexe. Mesmo que eu opte por escolher alimentos saudáveis, se eu não comer menos calorias do que aquilo que eu gasto, eu não vou conseguir emagrecer.
Tendo em conta que todos nós hoje temos um supercomputador no bolso, que de vez em quando usamos também para fazer chamadas, e temos também outros dispositivos que nos podem ajudar a controlar as calorias no dia, isto são boas notícias. Podemos então fazer uma alimentação maioritariamente saudável, com alimentos ricos em nutrientes, controlando as calorias, de forma que de vez em quando consigamos sair da dieta sem estragar os resultados. Mas se isto é assim tão fácil, porque é que existem tantas teorias e porque é que tantas pessoas lidam com excesso de peso? Em primeiro lugar, porque contar calorias é simples, mas é simples agora, em que nós temos aplicações no telefone, temos smartwatches e balanças digitais. Antes disto, os nutricionistas tinham que puxar da sua criatividade para conseguirem montar planos que fossem impossíveis de fazer pelos clientes. E a forma mais simples era, por exemplo, cortar nos hidratos de carbono. Se cortarmos no açúcar e na farinha, cortamos também na maioria da comida processada. E como se isso não bastasse, cortamos também nas calorias, porque a massa e o arroz, por exemplo, têm muito mais calorias que os vegetais. As dietas pobres em hidratos de carbono apresentam-nos resultados imediatos. Perdemos a fome e, acima de tudo, perdemos água, acabamos por desinchar. Mas os seus benefícios no emagrecimento só serão possíveis se estivermos em déficit calórico. Sabemos que o principal gatilho para desenvolvimento de doenças de estilo de vida é a resistência à insulina. Com isso, passamos a demonizar os hidratos de carbono, esquecendo que a resistência à insulina está relacionada com inflamação, sedentarismo e comermos demais. A teoria insulínica da obesidade basicamente diz-nos que não é possível engordarmos se nós não ingerirmos hidratos de carbono. No entanto, se formos mais uma vez à literatura e se formos avaliar estudos, descobrimos que a teoria da insulina não faz sentido. Uma dieta isocalórica, tenha mais gordura, mais proteína ou menos proteína, terá sempre os mesmos resultados na perda de massa gorda. Serão sempre semelhantes e compatíveis com as calorias que estamos a ingerir. Farto de todas estas teorias, um professor de nutrição nos Estados Unidos, na Universidade do Kansas, o professor Mark Hope, decidiu fazer uma dieta com 1800 calorias para perda de peso. O protocolo duraria 10 semanas e durante essas 10 semanas perdeu 12 quilos e melhorou de forma significativa o colesterol e os triglicéridos. O que falta aqui dizer é que a dieta dele foi à base de bolos e de batidos de proteína. A famosa Twinkie Diet, referência aos bolos que ele comeu durante a dieta, ganhou uma grande repercussão na internet e muitas outras pessoas experimentaram-na com enorme sucesso. Não estou com isto a dizer que devíamos fazer a dieta do pastel de nata e comermos pastéis de nata e batidos de proteína whey, não é nada disso. O que estou a dizer é que uma abordagem mais flexível da alimentação serve-nos muito melhor do que uma abordagem puramente restritiva, eliminando grupos alimentares ou alimentos para sempre. Eu pessoalmente evito consumir glúten na minha dieta e não bebo leite de vaca. Desde que eu comecei a fazer, melhorei muito as minhas enxaquecas. Mas não quer dizer que de vez em quando não abram uma exceção e que não comam um pouco de pão de trigo no restaurante. Noto muito mais efeitos adversos do consumo desses alimentos todos os dias do que fazê-lo de forma esporádica. Pegando em tudo aquilo que falámos anteriormente, aquilo que eu fiz para engordar foi muito simples. Aumentei cerca de 500 calorias à minha dieta, talvez um pouco mais. Acrescentei neste caso o pequeno almoço, que é uma refeição que não costumo fazer, com pão e um pastel de nata todos os dias. Confesso que não foi a coisa mais fácil do mundo, porque são alimentos que eu estou desabituado e o facto de os ter comido durante tanto tempo me causou algum mal-estar. Apesar de ir ao ginásio praticamente todos os dias, reduzi bastante o meu NEAT, a minha atividade física não estruturada. E estou a falar principalmente de caminhadas, e o resultado foi este. E essa era uma das mensagens que eu gostava de passar nestes episódios para vocês. Se nós tivermos comportamentos normais, temos, obviamente, uma saúde normal e um corpo normal. Hoje em dia, ter um corpo normal e uma saúde normal não é muito interessante, até que como a maioria das pessoas tem problemas de saúde e como vimos há pouco também, a maioria das pessoas tem excesso de peso, pensarmos um pouco fora da caixa, montarmos estratégias para nós que nos ajudem a contornar este problema, sem dúvida nenhuma que nos vai trazer resultados no futuro.